E aí, autossuficientes, beleza? Hoje eu vim a pedido de, uma pessoa ensinar a fazer um tutorial de como eu faço as minhas artes, ou pelo menos essa arte. E é um tutorial bem simples e eu vou tentar fazer ele o mais breve possível, pois temos várias etapas a comentar. Então, sem mais delongas, vamos lá. Primeiro vou desligar aqui todas as camadas para poder ser mais fácil de resumir cada etapa. Primeiro de tudo, o esboço. O esboço eu basicamente pego e faço um formato de círculo para ser a cabeça. Depois disso, eu faço uma linha reta para direcionar onde a pessoa estará olhando e farei a partir dela o formato do rosto. Como podem ver aqui, cada um dos personagens tem um formato de rosto diferente. Um tem um formato mais quadrado, o outro um formato mais triangular. E é uma ótima ideia você brincar com esse tipo de coisa. Não só os formatos, mas como a distância entre cada um. Às vezes o personagem tem a parte aqui mais longa, outras vezes essa parte aqui é um pouco mais curta. Brincar com esse tipo de coisa dá uma ótima variedade para os seus rostos. Depois disso eu faço o corpo. E como podem ver aqui, eu utilizei tanto de caixas quanto de cilindros para poder melhorar a minha perspectiva. Isso é muito importante porque o cérebro humano tem mais facilidade em fazer a perspectiva com coisas simples como caixas do que, por exemplo, este círculo que eu fiz aqui para poder representar melhor o formato do tórax. Depois de fazer o esboço do corpo, eu pego e às vezes, quando eu não tenho uma referência boa de roupa, eu pego e faço a própria roupa aqui. Eu faço ela com cores que se destacam na cor do esboço, para poder ficar melhor de ver quando eu for diminuir a opacidade. Depois disso, eu pego e faço o personagem. O personagem, ou neste caso, personagens, é bem simples. Eu faço com esta linha, que a linha eu uso este pincel, que no Ibis Paint é chamado de caneta digital. Porém, caso você queira utilizar ele em algum outro programa que tenha outro nome, basta você utilizar um pincel sem anti-serrilhamento, porque é necessário que o pincel seja pixelado assim. Depois disso, depois que eu fiz a linha, eu pego e faço as cores. As cores é bem simples. Eu pego esta paleta aqui, que é uma paleta que eu fiz ela misturando as cores base que vem no Ibis uma com a outra. Então, por exemplo, tem este tom de laranja e eu misturei ele com este tom de vermelho para formar este tom aqui, um pouco mais próximo um dos outros. Eu fiz isso com a maioria das cores para formar tons mais intermediários. Porém, isso é algo opcional e você pode fazer com qualquer paleta de cores, até mesmo a que já vem pronta no próprio Ibis. Depois que eu pegar uma cor, como por exemplo esta aqui para fazer a pele, eu pego e uso os deslizantes para poder selecionar com mais precisão como eu quero que seja a cor. Uma dica para fazer cor de peles claras é não fazer 100% claro. Como podem ver aqui, há uma diferença entre esta cor e esta. Uma diferença mínima, porém, que já faz o personagem parecer mais natural. E o que eu faço é simples. Eu apenas pego e diminuo a clareza em até 90%. Assim a cor fica um pouco menos clara e não fica tão artificial. Depois disso, eu pego e faço esta linha, que para fazer ela é bem simples. Basta você pegar a sua linha, cloná-la, depois você pega a varinha mágica, aumenta em 3 pixels, você bota ela aqui, para ser ou a layer específica do seu desenho, ou a layer atual da linha, você que escolhe. Depois você vem no exterior dela e apaga as partes de fora, só as de fora. Depois você apaga elas, você pega ela, diminui e ela chega em cerca de 70%, utiliza a nitidez. Essas são as minhas configurações. Você pega, lembrando que sempre que você for utilizar do ângulo aqui, sempre clique nesse botão repetir, para que assim a sua linha não saia do local, porque se você não fizer isso, a sua linha acabará no final estando num local completamente diferente e não conectando com as suas cores. Depois que você concluir a parte do ângulo, basta você pegar borrão gaussiano, cerca de 3 pixels, e depois voltar ao tamanho original. Para finalizar, você pega, clona ela mais 2 vezes
e apaga as bordas dela utilizando a seleção de opacidade. E adiciona um pouco mais de nitidez. Uma coisa que eu recomendo vocês fazerem após terminarem todas as suas cores, incluindo as sombras, é adicionarem uma camada extra aqui, clonarem ela mais uma vez e utilizar o borrão gaussiano para dar este tom mais de tinta, por assim dizer, na linha. Porém, como eu disse, recomendo você fazer isso apenas quando você já terminar as suas cores, porque senão isso pode atrapalhar na hora da pintura. Balando na pintura, na hora de fazer as sombras, eu costumo fazer isto: criar sombras sólidas utilizando de cores base. Isto serve para fazer o seguinte: por exemplo, se eu quiser sombrear o rosto, eu pego e crio uma camada com multiplicar, para que assim a minha sombra fique com um aspecto sólido, porém esfumaçado ao mesmo tempo. Vejam. Assim você fica delimitando o local. E caso você queira, você pode depois utilizar o desfoque para esfumaçar as partes mais suaves do desenho, como partes da roupa ou partes da pele mais macias. Eu recomendo vocês estudarem como misturar sombras duras com sombras suaves. Inclusive, isto que eu fiz de utilizar preto para sombrear, não cometam esse erro. Não utilizem só preto para sombrear. Preto só deve ser utilizado para sombrear em casos específicos, como por exemplo em sombras mais ocultas e pequenas, como por exemplo aqui neste cantinho. Normalmente eu recomendo você utilizar cores como por exemplo um vermelho para a pele, um rosa mais azul para um rosa mais vermelho e coisas desse tipo. Eu recomendo vocês estudarem ambientação e teoria das cores para esse tipo de coisa. Depois que vocês tiverem feito as sombras, eu não vou ensinar como fazer cabelo, pois eu mesmo mal sei como se faz. Como podem ver nesse desenho, eu fiz meio que no improviso. Então não vou dar dicas agora de como fazer cabelo até eu aprender. Depois que você fez o seu personagem, o cenário, você fará o seguinte: recomendo que para fazer o cenário você faça primeiro as cores sólidas dos objetos. Então, por exemplo, este banco, eu fiz ele apenas com a cor sólida de marrom. Mesma coisa para este cubo, apenas a cor sólida, e tudo o resto é assim, para que você tenha uma estrutura em mente, para que você saiba onde está cada coisa. E depois disso, você pode adicionar as sombras. O cenário, para mim, é a parte mais obrigatória é se usar referências, tanto de iluminação, quanto de perspectiva, textura e tudo mais. Falando em texturas, eu acho muito importante utilizar texturas para coisas como, por exemplo, madeira, pedras e todo tipo de coisa. Essas texturas você pode fazer você mesmo, como por exemplo esta que eu fiz com o pincel de pontilhismo, que para fazer um pincel de pontilhismo basta você ver em distorção e ativar o dispersar. Assim você terá um pincel que cada um dos pontos é individual. Ou você pode simplesmente buscar um pincel que já faça isso naturalmente no seu próprio programa. Ou, se quiser algo mais simples, basta buscar uma textura de mármore na internet, que nem eu fiz com essa madeira, que eu simplesmente utilizei uma textura de madeira que eu já tinha pronta. E após tudo isso, após você já ter feito seu cenário e seus personagens, você virá aqui e utilizará do filtro de ruído para criar essa textura aqui. Ela serve para dar um tom mais análogo e ao mesmo tempo clássico para essas artes. Eu recomendo, principalmente caso você queira fazer algo mais retrô, por exemplo. Depois você virá e criará esta camada aqui. Ela serve como uma forma de nitidez alternativa. Vocês verão que, ao você fazer isso de borrão gaussiano em cerca de 18%, depois 36% de opacidade, clona mais uma vez, 3 pontos de gaussiano, modo dividir e, por fim, superexposição linear. Isto serve como uma versão paralela da nitidez normal que você tem por aí. Que, como vocês podem ver, por mais que elas sejam parecidas, elas não são a mesma coisa. Você pode dizer que uma escurece enquanto a outra clareia.
Recomendo você testar cada uma para cada caso. E depois disso, basta você vir aqui e fazer a composição como caber melhor na sua cena. Neste caso, o que eu fiz foi: eu peguei, copiei a tela, inverti as cores, modo tela, 9%, depois copiei a tela mais uma vez, sobrepor e mexi até que as cores ficassem agradáveis para mim. E assim eu completei essa obra. Espero que vocês tenham gostado desse tutorial. Se você tiver mais alguma dúvida, põe ela nos comentários que eu ficarei grato em responder vocês. Mas no geral é isso. Até o próximo vídeo e até mais.